Sansão peca ainda pelos seus laços com a filha de um deus estranho, com mulheres de entre os filisteus, no meio dos quais estavam a casa do seu pai e da tribo de Dan. Mas conserva a sua força até que a influência da sua ligação seja de tal ordem que o leva a revelar o segredo da sua força em Deus. O seu coração, agora separado de Deus, coloca numa filisteia a confiança que só devia ter lugar entre a sua alma e Deus. Possuir e guardar um segredo é o que testemunha da intimidade com um amigo. Mas o segredo de Deus, gozar da sua confiança, é o mais alto dos privilégios. Traí-lo junto de um estrangeiro ou de quem quer que seja é desprezar a preciosa posição que a sua graça nos concedeu e perdê-la. Para que é que os inimigos de Deus querem as suas confidências? É assim que Sansão se entrega aos seus inimigos. Todos os meios utilizados pelo inimigo eram impotentes contra ele, enquanto guardou o seu nazereado. Mas uma vez perdida essa separação, embora na aparência Sansão fosse ainda forte, o seu exterior fosse tão notável como antes, o Senhor já não estava com ele. Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, disse ele, porque não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Versículo 20. Será difícil imaginar uma loucura mais do que esta. Confiar o seu segredo a Dalila, depois de tantas vezes ter sido apanhado pelos filisteus, no momento em que ela o despertava. De igual modo, uma vez que a igreja se deixa atrair pelo mundo, perde toda a inteligência, mesmo todo o senso comum. Pobre Sansão, ei-lo cego para sempre, ainda que porventura a força lhe volte. Mas quem se endureceu contra ele, contra Deus, e teve paz? Disse Jó, no capítulo 9, versículo 4. Os filisteus atribuem o seu sucesso ao seu falso Deus, porém Deus, o Deus eterno, lembra-se da sua glória e do seu pobre servo, agora humilhado e castigado por causa da sua falta. Os filisteus juntam-se para gozarem da sua vitória e glorificar o seu falso Deus, mas o Senhor tinha tudo sobre o seu olhar. Agora, na humilhação, o pensamento do Senhor tinha mais poder sobre o coração de Sansão. O seu nazereado readquiria força. Faz a Deus um comovente apelo e é atendido. Quem teria medo de um pobre cego prisioneiro e torturado? Mas quem do mundo conhece o segredo do Senhor? Escravo e cego para sempre, o estado de Sansão proporciona uma ocasião que a sua força não teria podido obter antes de a sua infidelidade o ter privado dela. Mas ele agora é cego e escravo e é preciso que pereça no julgamento que a impiedade dos seus inimigos tinha atraído sobre ele mesmo. Sansão tinha se identificado com o mundo, dando-lhe ouvidos. É preciso que o seja também no julgamento que vai abater-se sobre esse mesmo mundo. Encontramos algo de semelhante em Jonatas. Embora de uma maneira muito diferente, o seu caminho não era perfeito. Dava uma mão ao mundo e a outra a Davi, embora podendo ter como desculpa suas relações naturais. A infidelidade da igreja dá lugar ao poder do mundo sobre ela, e o mundo, ao corromper a igreja, ataca os direitos de Deus, merecendo por isso, no próprio momento do seu maior triunfo, um julgamento que, pondo fim tanto à existência como à miséria do Nazireu, destrói ao mesmo tempo, numa ruína comum, toda a glória do mundo. Nos pormenores da profecia, isto aplica-se ao fim da história do povo judeu. Apenas o remanescente está colocado ao abrigo, a fim de ser estabelecido numa base nova para o cumprimento dos desígnios de Deus. O caso da igreja professante é um pouco diferente.
Os santos são arrebatados para a glória e a profissão apóstata cai sob o julgamento, mas o fato do julgamento sobre o mundo é idêntico, num e noutro caso.